Oi, gente, mais uma aula de biologia, aquelas aulas longas de muitos minutos, mas de muitos minutos muito legais e muito produtivos. Nós terminamos a questão de ecologia, tá? Foram aqueles 3 vídeos. E eu vou começar agora com a bioquímica. Isso mesmo. Gabriel, que diabo é isso? É uma área da, da biologia que é meio ligada com a química. Então vai estar um pouco relacionado, até que é muito bom para a gente, já que a gente não está vendo mais a matéria de química. Então, falar de bioquímica vai ajudar muito a relacionar um pouco com a química, claro que não tanto, porque a parte bioquímica cai nas questões de biologia. Eu acredito que não vai dar tempo de passar todos os pontos da bioquímica até o dia da prova. E existiam outras coisas que precisavam ser passadas também, mas infelizmente nosso tempo é muito curto. Porém, estamos aí e vamos passar o máximo que der para ser passado para que vocês consigam acertar pelo menos as 15 questões que são necessárias para passar na prova. Eu não vou prolongar mais falando dessas coisas. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda sobre ecologia, me mandem mensagem ou guardem para as nossas próximas aulas de domingo ou quinta-feira, que tem os plantões pela plataforma do Google Meet. Eu vou compartilhar aqui para vocês e a gente vai começar a falar sobre bioquímica. Certo, galera? Vamos falar de bioquímica. Primeira coisa que vocês precisam entender quando a gente for falar de bioquímica é sobre dois pontos que existem: as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. E a gente vai trabalhar com elas. Claro que existem inúmeras substâncias orgânicas, inúmeras substâncias inorgânicas. Eu coloquei aqui somente as que nós vamos trabalhar nesse resumo e as que são mais trabalhadas em biologia, ok? Então, por exemplo, coloquei alguns exemplos aí para vocês, mas antes vou introduzir vocês e explicar o que define uma substância ser orgânica e o que define uma substância ser inorgânica. Gente, uma substância orgânica é quando ela tem a presença de carbono e hidrogênio. Se a substância ela tem a presença de carbono e hidrogênio, ela é considerada orgânica. Se ela não tem o carbono ou não tem o hidrogênio, ela é considerada inorgânica. Ah, Gabriel, como que eu vou saber isso, etc. Pela fórmula, pela molécula dela, você vai saber se ela é orgânica ou inorgânica. Mas existem muitas que a gente acaba decorando, acaba sabendo de cabeça, porque a gente está constantemente vendo e trabalhando sobre isso. No caso, é só você lembrar que a água e os sais, eles são inorgânicos. E orgânicos a gente tem carboidratos, que são hoje conhecidos como glicídios, os lipídios, as proteínas, as vitaminas, os ácidos nucleicos, que são o RA e o DNA. A gente viu essa questão do orgânico lá, não sei se vocês lembram, mas lá no ciclo do nitrogênio, que pegava o nitrogênio, que era uma matéria inorgânica, fazia todo aquele processo de transformar em amônia e etc, até a planta devolver para o ser humano como material orgânico, lembram? Pois é, lá tinha escrito RNA e DNA. Bom, uma coisa que eu preciso dizer para vocês é sobre esses compostos orgânicos e inorgânicos presentes nas células. Então, infelizmente, não vamos conseguir falar de citologia, porque é algo muito complexo, é algo muito grande. Então, eu descartei e foquei nessas outras partes, são mais fáceis de serem entendidas, que podem garantir mais pontos para vocês. Mas vale a pena dar uma pesquisada, dar uma lida aí, se vocês tiverem tempo e disponibilidade. Bom, uma coisa que vocês precisam saber: existem diferenças entre a célula animal, que é essa azulzinha aqui, e a célula vegetal, que é essa verdinha aqui. Uh, não vou entrar em detalhes das diferenças entre elas, mas uma diferença que a gente precisa entrar em detalhe aqui é sobre os compostos de maior abundância que existem nessas células. Em ambas as duas, quando a gente estuda citologia, a gente sabe que a maior abundância que tem numa célula é de água. Ela é quase que por si totalmente cheia de água. E o que isso quer dizer? Quer dizer que tanto na animal quanto na vegetal, o material de maior abundância, quando se trata das duas, é a água para ambas. Então, para ambas é a água. Só que pode aparecer uma questão perguntando qual é o composto de maior abundância orgânico.
em cada uma delas. E aí é diferente, porque o composto orgânico de maior abundância na célula animal são as proteínas. E na célula vegetal são os carboidratos. Isso fica fácil de você relacionar, principalmente quando você pensa em dieta, em alguma coisa assim, que você sabe que ali na carne tem proteína e tudo mais, e nos vegetais você vai encontrar os carboidratos e tudo, e etc. Então, o que eu estou querendo dizer com isso para vocês? Lembre, a água sempre vai ser maior abundância nas células. Sempre, 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 sempre. Só que a água é inorgânico. Se perguntar qual é a maior substância, o maior composto orgânico, aí tem diferença. No animal é a proteína e no vegetal é o carboidrato. Ambos orgânicos. Vamos lá, agora vamos entrar. Eu separei aqui os que a gente mais vai falar. Eu não vou conseguir falar de todos eles em uma aula só. Eu vou fazer várias aulas separadas de cada um deles para não ficar pesado e não ficar grande. E não sei se vai dar tempo, se a gente vai ter 6, 7 aulas para isso. Se eu ver que não vai dar tempo, eu tento gravar pelo menos uma aula com 2 ou alguma coisa assim. Aí a gente vê nas próximas semanas. Mas vamos lá. Vamos falar primeiramente, exclusivamente, da H2O, a água. Bom, gente, a água, a fórmula dela é H2O, tá? Acho que todo mundo sabe. Acho que é a única molécula que a gente decora realmente é o H2O. Uma coisa que vale a atenção é saber que a molécula da água, ela é polar. O que quer dizer isso, Gabriel? Eu coloquei aqui, ó. A água é uma substância polar. É quando a molécula dela, ela tem tanto o positivo quanto o negativo. Então, a gente tem o oxigênio com o polo negativo e a gente tem o hidrogênio com o polo positivo. E aí, quando essa molécula apresenta os dois polos, tanto o positivo quanto o negativo, que estão ligados, que estão unidos por causa desses polos, ela é chamada de substância polar. Então, a água é uma substância polar e as outras substâncias que são polares vão ser amigas da água. E as que são apolar, o que é apolar? Sempre que tem um A, quer dizer que não, que elas não são polares. Elas são ou negativas ou positivas, e elas não vão ser amigas da água. E aí, o que a gente tem? Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai falar sobre a ligação de hidrogênio, ou ponte de hidrogênio, que é o nome antigo, hoje é ligação de hidrogênio, mas você pode encontrar ainda dos dois, que é uma ligação intermolecular. Quando a gente fala de intermolecular, é uma ligação entre moléculas, então são várias moléculas se conectando. A gente tem aqui um desenho para vocês visualizarem melhor. Então, aqui eu tenho uma molécula de água, 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 aqui eu tenho uma molécula de água. Explicando para vocês. H2 quer dizer que eu tenho 2 moléculas de hidrogênio aqui embaixo, O, uma só de oxigênio. Então, eu tenho H2, 2 de hidrogênio, e O, uma de oxigênio. Então, aqui, ó, uma de oxigênio e 2 de hidrogênio, eu tenho o quê? H2O, ok? Para vocês entenderem melhor, tem esse desenho aqui, que eu acho que fica mais fácil de você entender. Então, os positivos são qual? É o meu hidrogênio. O meu negativo é o meu oxigênio. Onde que essa molécula vai ligar com essa molécula? O positivo com o negativo. É a mesma coisa de um ímã, gente. O negativo atrai o positivo. Então, eu tenho a molécula de oxigênio se ligando na de hidrogênio, que já estava ligada com uma outra de oxigênio, que vai ligar numa de hidrogênio, e assim por diante, fazendo o que a gente chama de ponte do hidrogênio, que é a junção de várias moléculas de água. Continuando, vamos falar agora das propriedades da água. A primeira propriedade que a gente vai falar é a tensão superficial. Essa tensão superficial, gente, ela vai se dar primeiramente por causa da adesão e da coesão que existe na molécula da água. Gabriel, que não estou entendendo nada. Você está vendo aqui a molécula da água? Está vendo como ela é bonitinha, formadinha, certinho? Quando a gente está escrevendo redação, por exemplo, a gente tem que escrever um texto coeso. O que isso quer dizer? Que o texto tem que estar ali bonitinho, coerente ali, ó, tudo no esquema, tudo funcionando muito bem. A molécula da água, por ela ter este formatinho bonitinho, o que acontece? Quando você tem uma ligação entre elas, de todas as moléculas da água,
que você forma essa ligação de hidrogênio que nós temos aqui, tá vendo? Olha como ela fica. Ela fica toda bonitinha, parecendo uma teia, parecendo uma camada, um murinho, tipo como se você estivesse encaixando tijolinho em tijolinho. Por ela ter essa estrutura, a molécula dela ter essa estrutura, o que acontece? Ela acaba criando uma camada, criando uma tensão superficial. Isso é visível em alguns exemplos que eu vou dizer para você, que você já vai entender. Por exemplo, isso. Quem nunca viu um inseto ou um mosquito conseguindo andar sobre as águas? Tipo, ele não tá boiando, ele tá andando sobre a água. Eu ficava até olhando, às vezes, falava, meu Deus, mas o que tá acontecendo aqui? É justamente porque ele tá ali tão tranquilo em cima da água que ele não furou essa tensão superficial, por isso que ele não afunda. Se você for lá, tiver um mosquitinho andando sobre a água e você furar a água e quebrar essa tensão superficial, o mosquito ou o inseto vai afundar com certeza. Outro exemplo é as gotas de orvalho. Você olhar aqui, a água, se você pegar uma água e jogar ela assim, soltar ela vai formar uma gota? Não, ela vai esparramar. Por que que é possível que ela forme essa gota, que ela fique desse jeito, fixa, parada, sem se esparramar? Por causa da tensão superficial, por causa da estrutura, da coesão e da adesão que tem essa molécula. Outro exemplo muito claro que eu vou dar para vocês é tipo quando alguém pula na piscina e pula de barriga chapada na piscina. Muitas vezes é justamente por causa disso, porque não teve o furo da tensão superficial. E aí você bate, sua barriga fica toda vermelha e parece que você não caiu naquela substância mole e tranquila que é a água. É porque a água ela tem uma superfície formada por essas moléculas, ela acaba formando essa superfície com essa tensão superficial. Isso é uma das propriedades da água. Outra propriedade da água, a capilaridade. Gabriel, o que é capilaridade? Eu até coloquei ali em parênteses para vocês lembrarem depois quando verem o resumo, que é que ela sobe mais em tubos mais finos. Então, se você olhar aqui, a mesmo recipiente com a mesma quantidade de água, tubos de 3 larguras diferentes. No mais fino ela vai subir mais, no médio ela vai subir médio e no mais largo ela vai subir menos. Gabriel, por que que isso acontece? Lembra que eu disse que ela é a molécula da água, ela é nesse formatinho aqui e ela é ligada pelo negativo, pelo positivo? Então imagina, eu vou até aparecer minha imagem aqui para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer. Aqui. Então imagina, eu tenho as moléculas todas elas ligadinhas assim, quando eu diminuo o recipiente, o que vai fazer? Consequentemente, as moléculas elas vão se puxarem. Se ela estiver mais solta, elas vão ficar mais espalhadas. Se eu encurtar, eu vou fazer com que essas moléculas se juntem e se puxem mais. Fazendo isso, ela sobe mais. Basicamente isso de uma maneira bem fajuta essa explicação, mas para que vocês consigam lembrar, porque lembrando disso você vai entender que a água ela sobe mais em tubos mais finos. Bom, outro ponto é que a água é um solvente universal. Sim, existem coisas que não são dissolvidas em água, muitas substâncias que não são dissolvidas em águas. Ah, Gabriel, então se existem coisas que não são dissolvidas em água, por que você está me dizendo que a água é um solvente universal? Gente, porque quando a gente olha na biologia, a gente está olhando para dentro de nós, para nós seres humanos. E para nós a água, ela é um solvente universal. É o que tem maior abundância no nosso corpo e é o que vai fazer que vai solver ali todas as substâncias, os componentes que nós estamos ingerindo, recebendo e produzindo dentro de nós. Quarto é as reações químicas. Todas as reações químicas, elas liberam H2O. Todas elas vão liberar H2O. Toda síntese. O que é síntese, Gabriel? É a junção. Toda vez que eu tiver a junção de dois componentes químicos, de dois compostos, eles vão, na hora que eu fizer essa síntese dos dois, eles vão liberar água. Por isso que a água é uma das propriedades dela estar presente ou ser produto de síntese. Qualquer junção, qualquer soma de componentes que eu tiver, no resultado, eu vou ter H2O. Quinto fator é o calor específico elevado. Gabriel, não lembro o que é calor específico. Gente, calor específico é a dificuldade de algo de mudar de temperatura. Então,
por mais que duas coisas sejam expostas a temperaturas iguais, elas vão sofrer de uma maneira, vão receber e mudar essa temperatura de uma maneira diferente. Exemplo disso, se eu pegar uma barra de ferro em uma mão e pôr a mão num pote de água, e os dois eu aquecer na mesma temperatura, qual mão vai pegar, vai machucar ou queimar primeiro? A segurando o ferro, porque o calor específico do ferro é menor do que o da água. Então ele vai absorver o calor mais rápido do que a água. Agora, outro exemplo, por exemplo, vocês já acho que isso é bem cotidiano. A pessoa às vezes pular de noite na piscina e a água estar quente, tranquila. E de manhã a água está um gelo, mesmo com aquele sol rachando das 10 horas da manhã, a água está um gelo geladíssima. E à noite, lá para umas 8, 9 horas da noite, a água quentinha. Por que isso? Porque aquela água ficou o dia inteiro recebendo calor, só que como ela tem um calor específico elevado, ela demora a absorver esse calor. Aí quando ela atinge o calor, quando ela absorve esse calor, ela tem essa mudança de temperatura, que é uma coisa que acontece de uma forma mais lenta, fica de noite, ela para de receber. Então ela continua quente ali, continua quente, perdendo calor, perdendo calor, perdendo calor. E de manhã ela perdeu todo aquele calor que ela tinha conseguido, e aí ela tá naquela fase do frio que ela absorveu. Então é uma loucura, mas a água é basicamente isso, ela tem um calor específico muito elevado, então ela tem uma dificuldade grande de mudar de temperatura. Outro fator é que a água ela é presente, ela é produto e ela é resultado da fotossíntese clássica. Gabriel, por que você colocou fotossíntese clássica? Porque existem fotossínteses feitas por bactérias e aí é uma outra estrutura, é uma outro formato, mas na fotossíntese clara, feita por vegetais, etc, algas e tudo mais, ela está presente, ela é produto e ela é tanto produto quanto produto é o resultado, ela é tanto o agente quanto o resultado. Então a água está aí presente na fotossíntese. E por último, para finalizar essa aula, alguns fatores da água, por exemplo, a idade. A água no ser humano, em nós, ela diminui com a idade, gente. Quem vocês acham que tem mais água? Um bebê ou um idoso de 80, 90 anos? Com certeza o bebê recém-nascido. Tanto que o bebê vai sentir muito mais sede do que esse idoso. Pode perceber, idoso geralmente não sente sede, porque perde tem uma substância na nossa cabeça que faz com que a gente perca o desejo de ter sede com o tempo, com a idade. Não quer dizer que a gente não precisa beber água, a gente só perde essa sensibilidade de sentir sede. A água vai variar de espécie por espécie, então tem espécies que têm mais água, que precisam de mais água, e outras espécies que não têm tanta água e não precisam de tanta água, varia de espécie a espécie. E a água, ela está muito relacionada ao metabolismo também. Quanto mais reação está... O que é metabolismo, Gabriel? Metabolismo é reações químicas que estão acontecendo dentro do corpo humano. Então, quanto mais reação que está acontecendo ali, mais hidratado, mais necessidade de água é preciso. Bom, gente, essas são as características da água. O primeiro fator aí dos inorgânicos. A próxima aula a gente vai falar dos sais, e aí a gente vai entrar nos orgânicos, que aí já são proteínas, lipídios e etc. E eu espero conseguir passar tudo, espero que vocês estejam entendendo. E basicamente é isso. Qualquer dúvida, deixe mensagens ou os comentários aqui embaixo. Pega o resumo aqui embaixo no link. E é isso. Beijos. Bom estudo.